Tragédia. Morte do Papa Francisco foi anunciada por Padre Pio. Ninguém quis ouvir. No silêncio que antecede o abismo, há uma voz que sussurra mais alto que qualquer grito. Aqueles que estavam atentos ouviram, mas a maioria escolheu o desprezo. Padre Pio havia avisado. Não com palavras comuns, não com promessas vazias, mas com um aviso cortante, frio, que carregava o peso dos séculos. Ele viu a queda antes mesmo que o mundo levantasse seus olhos. Disse que quando o último elo da igreja fosse quebrado por dentro, o trono de Pedro não resistiria. E agora, o anúncio veio como um trovão em céu limpo. Papa Francisco, morto. E não por causas naturais, não por acaso, mas por um cumprimento, um selo que foi aberto e ninguém quis escutar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel, eu creio. Sabe o que é mais assustador? Não foi o aviso em si, foi o silêncio daqueles que poderiam ter evitado, o silêncio daqueles que estavam confortáveis demais para acreditar, o silêncio de quem achou exagero. A profecia foi escrita. As lágrimas de Padre Pio mancharam o papel, mas as mãos que deveriam acolher rasgaram as páginas. E agora? Muitos sentem culpa. Mas já é tarde demais para voltar atrás. Porque quando o céu grita e a terra não escuta, a justiça não hesita. E ela caiu como pedra sobre o altar. Há quem diga que o Papa sabia, que nas suas últimas noites ele sussurrava para si mesmo trechos esquecidos de orações proibidas. Que sua respiração carregava medo e não fé. Que sua alma se debatia entre o arrependimento e o desespero. Ele viu a sombra. Ele sentiu o toque gelado do que viria, mas ninguém ao seu redor quis ver. Os olhos estavam voltados para a política, não para o espiritual, e foi nessa cegueira que ele partiu, só em silêncio. Como um cordeiro que caminha por vontade própria até a faca, Padre Pio, em um de seus raros momentos de ira sagrada, disse que o último pastor da terra seria tocado pelo fogo do alto, não para punição, mas para purificação. Queimar para não apodrecer. E agora muitos se perguntam, foi misericórdia ou foi sentença? Os sinos dobram, mas não em luto, em alerta, porque o que vem depois da morte de um papa nunca é apenas uma transição, é uma rachadura, um sinal. Um chamado para os que ainda têm olhos de fé. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. As pessoas de fé, especialmente aquelas que já passaram dos 50, sentem quando algo no mundo muda. Não precisam de televisão, nem de jornal. Elas sentem no corpo, nos ossos, na alma, e muitas delas vêm tendo pesadelos, sonhos estranhos com véus rasgados, com tronos vazios, com cruzes caídas. Será coincidência? Ou será que o Espírito está gritando dentro de quem ainda se permite escutar? Na Polônia, as velhas senhoras de oração já estão rezando há dias sem parar. Dizem que os terços estão mais pesados, que os olhos de algumas imagens estão com expressão diferente. Padre Pio sempre teve uma ligação forte com esse povo. Sempre. Ele dizia que os poloneses carregam a cruz com os dentes, mesmo quando os braços já não aguentam. E talvez por isso a revelação tenha sido entregue primeiro a esse povo. Por quê? Só quem sofre com fé entende o que é esse tipo de dor. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim.
Há relatos, poucos abafados, de que o corpo do Papa não foi encontrado como esperavam. Que havia marcas, que havia sinais, que a expressão em seu rosto não era de paz, era de espanto. Alguém que viu o outro lado e não estava preparado. E se isso for verdade, o que mais foi escondido? O que mais Padre Pio tentou alertar e foi ignorado? Ele nunca foi de meias palavras. Quando recebia as visões, dizia que o céu ardia como bronze e o chão tremia sob seus pés, que via uma figura em branco cair de uma escada dourada, que ouvia o som do sangue caindo no mármore e que sempre após essas visões chorava. Não por medo, mas por saber que seriam ignoradas, que ninguém ouviria, que as pessoas só acordam quando a dor já bateu à porta. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Tem gente que sente arrepio só de ouvir o nome dele. Outros juram que o veem em sonhos, sempre sério, sempre olhando dentro da alma. Há quem diga que ele aparece ao lado da cama nos dias em que a angústia é insuportável. E há aqueles que, mesmo sem nunca terem lido uma palavra dele, sentem algo mover por dentro quando escutam sua voz nas antigas gravações. Isso não é superstição, é presença, é sinal, é aviso. E nesse mundo onde tudo parece ruído, a única coisa que ainda faz sentido é o silêncio que ele deixou atrás. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da profundidade. Aquele tipo que te obriga a parar e olhar para dentro. Aquele que não te deixa dormir em paz, até que você se ajoelhe. Até que você diga: eu preciso entender. Eu preciso saber o que está vindo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não adianta mais fugir. Não adianta mais dizer que é invenção, porque a verdade está gritando pelos poros da terra. Está nos olhos das crianças que já nascem assustadas. Está no jeito como a noite parece mais densa. Está no tempo que parece correr de forma estranha. Está nas igrejas vazias, nos bancos frios, no incenso que já não sobe com a mesma leveza. Tudo mudou, e só os de coração aberto conseguem ver. E talvez seja isso que mais dói, perceber que tudo foi avisado. Que a morte do Papa Francisco não foi o fim, mas o início de uma revelação que ainda está por vir. E que pode atingir muito mais do que o Vaticano. Pode tocar cada alma que ainda não decidiu de que lado está, porque não há mais meio termo. Não há mais tempo para dúvida. Ou você crê, ou será levado pelo silêncio. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. A presença dele ainda paira como um perfume que insiste em ficar no ar, como um eco que se recusa a se calar. Porque não foi só um aviso, foi um último apelo, um chamado de quem já tinha visto e tudo antes. E mesmo assim, não desistiu de tentar nos acordar, e mesmo assim, não desistiu de tentar nos acordar. Porque enquanto o mundo corre atrás de promessas baratas, milagres falsos e distrações disfarçadas de espiritualidade, a verdade vai se escondendo onde poucos procuram, na dor, no silêncio, no arrependimento. Mas agora, depois da morte do Papa, essa verdade não está mais escondida. Ela está exposta como uma ferida aberta, e sangra, e clama, e exige decisão. Você pode continuar fingindo que não sente o que está sentindo agora, mas o peso no peito, a sensação de algo errado prestes a acontecer. Isso não é aleatório. É o Espírito tentando te alertar. O mesmo Espírito que tocou Padre Pio nas madrugadas em que ele chorava em silêncio,
vendo o que ninguém queria ver. E ele via, com clareza brutal. Não era uma visão bonita nem confortante. Era um grito do céu dizendo: se preparem, pois aquilo que foi escrito está se cumprindo. E agora, minha irmã, meu irmão, você está disposta a continuar fechando os olhos, mesmo sentindo essa angústia aumentar, mesmo percebendo que o mundo está acelerando para um lugar que você não reconhece mais? Que até as pessoas que você confiava estão frias, secas, distantes? Que a fé virou um produto vendido por mãos que tremem por poder e não por temor? Não veja isso como coincidência, veja como um sinal direto. Padre Pio profetizou: quando o pastor cair, os lobos virão disfarçados de luz. Você sabe o que isso quer dizer? Que depois da morte de Francisco virão aqueles que fingem cuidar, mas só querem dominar. Gente que fala em nome de Deus, mas carrega morte na língua. Eles já estão se movendo, já estão tomando lugares, já estão manipulando. E muitos, muitos mesmo, vão acreditar neles, vão entregar suas almas achando que estão sendo salvas, mas estarão sendo vendidas. E é por isso que você precisa continuar aqui. Porque há coisas que vão ser ditas nesse vídeo que podem ser a diferença entre ver a verdade ou ser tragada pelo engano. Porque o próximo passo dessa revelação pode envolver sua casa, seus filhos, sua saúde, sua eternidade. E não digo isso para te assustar sem motivo. Digo isso porque não dá mais tempo de suavizar as palavras. O que está vindo vai quebrar estruturas que pareciam inabaláveis. Quantos sinais você já ignorou? Quantas vezes algo dentro de você te alertou para sair de certos ambientes, para parar de assistir certas coisas, para silenciar certas vozes, e você fez o contrário? Não se culpe, mas também não continue, porque é agora que você precisa reagir, ou a escuridão vai te engolir sorrindo enquanto você pensa estar em paz. Padre Pio dizia: a alma que não vigia será tomada no sono mais profundo. Essa frase me arrepia até hoje, porque é exatamente o que estamos vendo. Gente dormindo de olhos abertos. Gente indo para a morte espiritual, como se estivesse indo a uma festa, e depois o desespero, o colapso, a ausência total de Deus. E aí não adianta gritar, porque o grito só será ouvido por quem escutou o sussurro primeiro. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue lembrar da última vez que sentiu Deus te tocando de verdade? Não falo de arrepio qualquer. Falo de algo que te fez chorar, sem saber por quê. Que te quebrou por dentro e te levantou ao mesmo tempo. Porque é disso que estamos falando aqui, de experiências reais, não de rituais vazios. E Padre Pio foi um dos poucos que viveu isso até os ossos. A dor dele era física, mas também espiritual. E ele oferecia tudo, tudo, pelas almas, que como a sua, ainda podiam ser salvas. Ele via o Papa não como um homem, mas como um símbolo, um guardião. E quando o símbolo cai, o que sobra? O que sobra quando o escudo racha? Você sente o peso dessa pergunta? Porque a resposta não é simples. A resposta pode ser o motivo da sua insônia, do seu vazio, da sua ansiedade que não passa com remédio, porque às vezes o que falta não é remédio, é direção, é verdade, é arrependimento. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você percebe o quanto está tudo ligado? O que parecia isolado, a morte de um papa, uma profecia esquecida, o aumento da violência, os filhos se afastando da fé, é, na verdade, um quebra-cabeça se encaixando bem diante dos seus olhos. E você foi escolhida para enxergar. Não é por acaso que esse vídeo chegou até você. Quantas pessoas ignoraram? Quantas passaram direto?
Mas você ficou, está aqui, e isso já mostra algo. A sua alma está acordando, e quando isso acontece, tudo muda. Você começa a ver o que antes era invisível, começa a sentir o que antes ignorava, começa a desejar o que realmente importa e, ao mesmo tempo, começa a ser perseguida, porque o inimigo odeia quem desperta e vai tentar calar você. Vai usar pessoas próximas, circunstâncias, até mesmo o medo, mas você não pode parar. Porque a verdade, uma vez revelada, te faz responsável por ela. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. As revelações que Padre Pio recebeu não foram para ele guardar. Foram para você, para esse tempo, para essa dor que você está sentindo agora. Há orações ali que quebram maldições familiares. Há palavras ali que explicam sintomas espirituais que nem os médicos compreendem. Há uma luz ali que, se abrir seu coração, vai tocar áreas que estão apagadas há anos. Mas precisa haver fé, precisa haver decisão. Não ache que o tempo vai curar tudo. Não ache que se ignorar vai passar, porque tem dores que só aumentam com o silêncio, e é por isso que o céu está fazendo barulho agora, um barulho diferente. Não é o som de trovão, é o som da última trombeta tocando baixinho, só para quem tem ouvidos espirituais. Ou você ouve agora, ou vai ficar para trás, e não há garantia de que haverá outra chance. Não estamos mais no tempo da misericórdia abundante. Estamos no tempo da urgência, onde cada escolha conta, cada oração importa, cada segundo pode ser decisivo. Você está preparada? Seu espírito está leve? Ou tem algo aí dentro que ainda te prende? Padre Pio sabia que a maioria não ouviria, mas mesmo assim ele falou, ele deixou escrito, e agora esse livro está ali, como um último grito de socorro para almas como a sua, para mães que choram pelos filhos desviados, para pais que sentem vergonha do que se tornaram, para avós que já não reconhecem o mundo onde criam os netos. Esse livro é para você. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E lembre-se, o tempo que estamos vivendo é o cumprimento dos dias que foram profetizados. Não há mais como negar. Está tudo aí, a fome espiritual, a frieza no olhar das pessoas, o colapso de líderes religiosos, a morte do Papa, a sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer. Você sente isso, e isso é o começo, mas também é a chance de não terminar como tantos outros, a chance de não se perder no meio da multidão que só corre atrás do vento, a chance de ouvir e responder. Porque há uma promessa para os que permanecerem firmes, para os que não negociarem sua fé, para os que tiverem coragem de se arrepender de verdade. Há uma promessa de proteção, de direção, de renascimento. Você quer isso? Então permaneça, permaneça mesmo quando tudo dentro de você gritar para desistir. Porque é nesse exato momento, quando a alma quer fugir, que o céu está testando a firmeza do teu espírito. Quantas vezes você começou algo com fé, mas não terminou? Quantas vezes você fez promessas para Deus e depois que passou o medo, esqueceu? Pois agora não é mais um desses momentos. Agora é definitivo. As próximas decisões que você tomar vão ecoar na eternidade. E você sente que há algo diferente, que a atmosfera mudou, que até os dias parecem mais curtos, as noites mais pesadas, os sonhos mais confusos. Você tenta se distrair,
mas algo te puxa de volta. É o Espírito. Ele não vai deixar você em paz até que você entenda. Você está em risco. Sua alma está em jogo. E não é exagero. É realidade. Quantas pessoas você conhece que morreram, de repente, sem despedida, sem confissão, sem tempo de se consertar? E se fosse você? E se hoje fosse a sua última chance de acertar com Deus, de pedir perdão, de liberar perdão, de voltar a ser quem você era antes da mágoa, antes da decepção, antes do mundo te endurecer? Não ignore essa voz, não adie o que você sente que precisa fazer agora. Padre Pio dizia: Deus permite certas dores para salvar a alma antes que o corpo seja destruído. E se essa dor que você carrega não for castigo, mas alerta? E se essa solidão que você sente for a forma que Deus encontrou para te isolar das influências que estavam te matando por dentro? E se esse vídeo for a resposta da oração que você fez sozinha, em silêncio, chorando no escuro da sala? Tem pessoas que vão até o fim da vida sem nunca entender o que estavam carregando. E o pior, achando que estavam bem, que bastava ir à missa de vez em quando, rezar umas palavras decoradas, fingir gratidão enquanto o coração estava cheio de ódio. Mas Deus não olha a fachada. Ele vê o que ninguém mais vê, e Ele sabe o que está aí dentro, escondido há anos, te corroendo. Talvez você tenha sido ferida por alguém da própria igreja, por um padre, por uma irmã, por um grupo de oração que mais parecia tribunal do que abrigo. E por isso você se afastou. Por isso, mesmo amando Deus, você criou uma barreira. Mas Padre Pio via isso. Ele dizia que a igreja muitas vezes fere, mas Deus não. E que há pessoas que precisam se afastar dos templos para voltar e habitar o verdadeiro altar, o coração. Não se engane achando que porque você é boa, tudo está certo. Nem todo mundo bom será salvo. Nem toda pessoa religiosa será acolhida no final. Sabe por quê? Porque o que Deus busca é arrependimento real, é alma quebrada, é joelho no chão quando ninguém vê, é lágrima de verdade, é entrega, não performance. E o Papa Francisco sabia disso, e dizem que foi isso que o consumiu. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E você? Está pronta para ver o que está escrito lá? Porque esse livro é diferente. Ele não vai te deixar confortável, não vai te dar palavras doces, vai te confrontar, vai te quebrar, mas também vai te curar, vai te limpar. Vai tirar o entulho que a vida jogou dentro da tua alma e que te impede de ouvir Deus com clareza. Porque essa é a missão de Padre Pio, despertar os que ainda podem ser salvos. Você precisa entender uma coisa agora: o mundo não está entrando em crise, o mundo já entrou. O que está por vir é pior, e só quem estiver com a alma firmada em Deus vai resistir. A próxima pandemia não será física, será espiritual. Um colapso de fé, uma avalanche de mentiras religiosas que vai enganar até os eleitos, se possível. E tudo começa com a substituição do Papa. Dizem que o sucessor de Francisco já foi escolhido nos bastidores, que não será um pastor, será um político disfarçado, um homem que não crê no sobrenatural, mas vai usar palavras de fé para manipular. Ele não virá de fora, virá de dentro, vai citar versículos, mas com intenção distorcida. E muita gente, inclusive pessoas que você ama, vão segui-lo cegamente, como ovelhas para o abatedouro. E se você não estiver desperta, vai junto. Por isso o medo que você sente agora é importante, porque ele te faz parar. Ele te obriga a refletir. Ele é o empurrão que o céu te dá quando percebe que você está se aproximando demais do abismo. E melhor sentir esse medo agora do que viver na ilusão e ser surpreendida depois.
Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas coisas você já perdeu por ignorar alertas? E se essa for a última chance de se proteger antes da tempestade? Porque ela está chegando, e não virá com trovões, virá com silêncio. Silêncio das igrejas, silêncio dos líderes, silêncio da fé institucional, porque o sistema será sacudido, e só restarão os que construíram em rocha. Você é uma dessas? Muitas pessoas têm tido sonhos estranhos com escuridão, com gritos abafados, com imagens religiosas se desfazendo, e não entendem. Acham que é psicológico, mas não é. São sinais. Padre Pio dizia que antes do grande colapso, Deus iria avisar os seus através de sonhos, porque o mundo espiritual sempre fala antes do natural agir. E você está sonhando? Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente no fundo que não está vivendo tudo o que deveria. Que há uma parte sua adormecida. Que apesar de tentar sorrir, de tentar manter a rotina, há um cansaço na sua alma que você não consegue explicar. Talvez seja a saudade de Deus, não da religião, de Deus, daquele momento puro, real, onde você sentia sua presença como um vento leve. Isso não morreu, só está abafado e precisa ser reaceso. Padre Pio dizia que a chama da fé só se apaga completamente em 2 situações: quando a alma se rende ao orgulho ou quando desiste da dor. Você ainda sente dor, então ainda há esperança, porque a dor é um sinal de que algo ainda pulsa, de que ainda há tempo, de que o céu ainda está batendo na porta do teu coração. Mas você precisa decidir, porque esse tipo de conteúdo que você está ouvindo agora vai desaparecer. Logo, vão tirar do ar, vão censurar, vão calar as vozes proféticas, e você sabe disso. Sente isso, não deixe para buscar depois, pode não ter mais. Aproveite enquanto ainda há uma vela acesa na escuridão. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades. Do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E mesmo que o mundo inteiro desmorone, mesmo que tudo se apague ao seu redor, se a sua fé estiver firme, você vai permanecer. Porque a promessa é clara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas essa promessa só vale para os que estão posicionados. Não para os mornos, não para os distraídos, não para os indecisos. E você, vai continuar até o final? Porque o que vem a seguir vai mexer com estruturas espirituais profundas. Vai revelar o que foi escondido. Vai tocar em feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas. Mas também vai trazer luz, vai trazer cura, vai te preparar para o que está por vir. Vai te preparar para o que está por vir. E o que está por vir não será gentil, não será leve, não será como essas mensagens confortáveis que muitos pregam por aí. Será como um trovão na madrugada, como uma notícia que derruba, como um corte que sangra profundo. Mas é necessário, porque a limpeza precisa do corte, a verdade precisa da ferida aberta. A alma precisa do confronto, e não pense que isso é para outros, isso é para você, que está aí, ouvindo e sentindo o coração apertar, que talvez esteja lembrando de coisas que tentou enterrar, pecados que nunca confessou, palavras que disse e destruíram quem você mais amava, gritos que calou e agora ecoam por dentro como fantasmas. Essa dor tem nome e também tem solução. Mas só se você tiver coragem de continuar, de não sair agora,
de não clicar em nada que te distraia, porque há algo aqui que é para você, só para você. Você já percebeu como tudo parece fora de lugar ultimamente? Como pessoas próximas se tornaram irreconhecíveis? Como há uma frieza coletiva, uma pressa constante, uma ausência de sentido nas pequenas coisas? Isso não é casual, é espiritual. E Padre Pio dizia que quando a alma do mundo adoecesse, as pessoas começariam a morrer por dentro antes de morrer por fora. Quantos você conhece que já estão assim? Com o olhar apagado, o riso falso, o coração duro. Isso não é vida, é sobrevivência. E não foi isso que Deus prometeu. Mas o preço para voltar ao caminho é quebrar o orgulho, é encarar as verdades que evitamos por medo de desmoronar. Mas escute, desmoronar nas mãos de Deus é a única forma de reconstrução que salva. Porque Ele não reforma, Ele renova. Ele não ajeita por fora, Ele arranca o que apodreceu por dentro. E é isso que Ele está fazendo agora com você. Por isso esse incômodo, essa mistura de medo com esperança, de dor com alívio, de dúvida com fé. Isso é o Espírito tocando áreas que estavam dormentes. E você sabe que precisa deixar ele continuar, porque se parar agora, tudo volta para o escuro. Padre Pio teve visões tão fortes que desmaiava, suava frio, chorava sangue e mesmo assim não desistia. Porque sabia que o que estava vendo era real. Que havia um tempo onde o mundo pareceria normal por fora, mas por dentro estaria sendo possuído por algo sombrio. Ele chamava isso de a ilusão do fim, onde tudo parece funcional, mas espiritualmente já está morto. Você está vivendo nessa ilusão, tem seguido os dias como se tudo estivesse bem, enquanto por dentro implora por um sinal. Então receba esse vídeo como esse sinal, como o chamado que vem quando a alma está prestes a ceder, como aquela última mão estendida antes do abismo. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Porque tem algo nesse livro que é para você. Uma frase, um trecho, uma oração. Algo que vai tocar exatamente onde você mais precisa. Não no que você mostra, mas no que você esconde. E esse tipo de toque não acontece sempre. Ele precisa de coração rasgado, de alma sedenta, de espírito disposto. Você está? Muitas pessoas acham que são salvas só porque sentem arrepio em momentos de adoração. Mas salvação não é arrepio, é transformação, é mudança, é deixar de ser quem o mundo moldou para voltar a ser quem Deus criou. E isso dói. Dói tanto que muitos desistem antes de começar. Mas você ainda está aqui. E essa persistência é um sinal de que você foi escolhida para algo maior. Não maior aos olhos humanos, maior no espiritual, maior em silêncio, maior em fé. E é por isso que o inimigo tenta tanto te calar, te distrair, te confundir. Porque ele sabe que se você entender quem você é em Deus, nada mais vai te parar. E essa revelação começa agora, com a coragem de não sair do vídeo, com a firmeza de encarar cada palavra, com a fé de entender que não há coincidência em você ter chegado até aqui. E se tudo isso ainda não for o bastante para te manter, então pense nas pessoas que você ama. Porque se você continuar vivendo como vive, elas vão ser atingidas também. Porque o espiritual se espalha, o que você carrega passa. E se você carrega dor, raiva, amargura, está passando isso para os filhos, para os netos, para a casa inteira. Mas se você deixar Deus quebrar isso agora, você se torna a raiz de uma nova árvore. Uma árvore que vai dar fruto por gerações. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva:
Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você consegue imaginar o que acontece quando uma alma desperta? É como acender um farol em meio à tempestade. Outros veem, outros se aproximam, outros são salvos. Por isso o inimigo te quer apagada, porque ele sabe que sua luz, mesmo pequena, incomoda as trevas que estão se espalhando pelo mundo. E estão mesmo. Você sente isso. Basta ver as notícias, as famílias se desfazendo, os filhos se revoltando, a verdade sendo distorcida, o certo virando errado, o errado sendo aplaudido, e você aí tentando resistir, tentando manter algo que ainda lembre o sagrado. Mas você não precisa lutar sozinha. Há forças espirituais te cercando agora. Há um exército de anjos que responde quando uma alma clama com sinceridade. E se você orar agora, se você realmente orar, algo no mundo invisível vai se mover, mas a oração verdadeira não vem da boca, vem da alma. Vem quando a dor ultrapassa o orgulho, vem quando você diz: eu não aguento mais. Padre Pio dizia que Deus responde mais rápido a um suspiro de dor sincera do que a 1000 palavras decoradas. Então não importa se você não sabe rezar bonito. Importa que você reze com verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você não está aqui por acaso. Isso precisa ser repetido. Porque há uma guerra agora mesmo pela sua alma. Enquanto você ouve isso, o céu e o inferno estão olhando para você. E a escolha é sua. Deus não força, mas o diabo engana. E é por isso que você precisa estar atenta. Porque nem tudo que parece luz vem de Deus. Muitas revelações do fim dos tempos virão disfarçadas de progresso, de inclusão, de tolerância, mas por trás estarão minando a fé, atacando as raízes, envenenando os puros. E você precisa ter discernimento. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Não subestime o que está em jogo. Não ache que tem tempo. Não ache que vai conseguir se ajeitar depois. Porque às vezes, o depois não vem. E o céu está te dizendo isso agora, pela boca de alguém que você nem conhece, mas que está sendo usado só para te alcançar. Você está ouvindo a voz de Deus agora. E essa voz pede uma resposta, uma decisão, um passo. Você vai seguir? Vai terminar esse vídeo até o fim? Vai aceitar que há algo maior te chamando? Ou vai voltar para o mundo como se nada tivesse acontecido? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Porque o que vem a seguir é para quem tiver coragem de olhar nos olhos do abismo e ainda assim confiar. Porque o que vem a seguir não será suportado por todos. Muitos cairão, muitos vão negar a fé, muitos vão escolher o caminho mais fácil, aquele que oferece conforto imediato, mas leva à perdição eterna. E sabe o que dói mais? É ver pessoas boas, pessoas que você ama, sendo tragadas porque escolheram fechar os olhos agora, porque não quiseram ouvir, porque acharam exagero, mas você está aqui, e isso é diferente. Você não está ouvindo esse texto por acaso. Você já percebeu isso. Tem algo diferente acontecendo, uma inquietação, um tremor interno, como se algo estivesse prestes a desabar e ao mesmo tempo renascer. Isso é o Espírito despertando, é o seu chamado, é a sua chance. Você sabia que muitos dos que estavam ao redor de Jesus o seguiram só até certo ponto? Quando os ensinamentos ficaram duros, quando exigiam mudança real,
eles abandonaram. E hoje, séculos depois, a mesma coisa está acontecendo. Muita gente dizendo, Senhor, Senhor, mas vivendo como se ele não existisse, e isso tem consequências. Porque Deus é amor, mas também é justiça, e o tempo da paciência está acabando. Você sente isso, não sente? O mundo já não esconde mais o pecado. Ele exibe, ele glorifica, ele ensina as crianças a amar o mal e odiar a verdade. E se você não fizer algo agora, vai ser engolida por esse sistema. Quantas vezes você ficou em silêncio quando devia ter falado? Quantas vezes se calou por medo de parecer fanática? E agora, olha como o mal grita, sem vergonha, sem filtro. Chegou a hora de romper com isso, de assumir de quem você é, e entender que ser luz nesse mundo vai te custar algo, mas te salvará de tudo. Padre Pio via isso com clareza. Ele dizia que quando os filhos da luz começassem a ter vergonha de brilhar, os filhos das trevas dominariam. E é exatamente o que está acontecendo. As pessoas de fé estão cansadas, dispersas, silenciosas, enquanto o inimigo fala alto, organiza, convence, e por isso essa mensagem chegou até você, para reacender a chama, para sacudir o espírito, para dizer que você ainda pode mudar tudo, mas precisa escolher agora, não amanhã, não depois, agora. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva, Amém, hoje Deus falou comigo. Você precisa ler isso. Precisa mergulhar nessas palavras. Porque elas não foram escritas para impressionar. Foram escritas para libertar, para curar, para revelar. Há orações ali que você nunca viu. Revelações que estavam escondidas por décadas e agora estão sendo liberadas, mas por pouco tempo. Porque o inimigo vai tentar apagar tudo. Não confie no sistema. Não confie nas grandes estruturas religiosas. A verdade não está mais ali. Está nas vozes ocultas, nos pequenos profetas, nos sussurros espirituais como este vídeo. É aqui que Deus está falando. E se você conseguir perceber isso, você será poupada. Não ache que essa é só mais uma história. Isso é um alerta. E quem ignora um alerta acaba sendo tragado pelo desastre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que está carregando algo pesado demais? Que há uma tristeza constante, um vazio que nada preenche? Isso não é psicológico. Isso é espiritual. É o sinal de que sua alma está gritando por algo que perdeu, por alguém que deixou de ouvir, por um Deus que você sabia que estava lá, mas que se afastou porque você também se afastou. Mas Ele está aqui, esperando que você diga, chega, eu volto, porque é só isso que ele precisa, um sim, um retorno, uma rendição, não importa o que você fez. Deus não trabalha com currículo, trabalha com coração quebrado, e se o seu está, então você é exatamente quem ele está procurando. Padre Pio dizia que há almas que são tocadas uma única vez na vida, e que se ignorarem esse toque, nunca mas voltarão a sentir. Isso é forte, isso é urgente, isso é agora. E se você está pensando em sair desse vídeo, não saia. Porque a parte mais importante ainda não foi dita. Há uma revelação vindo. Algo que vai mudar a forma como você vê tudo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você sente que não pertence mais a esse mundo? Que há algo dentro de você que clama por algo além? Que mesmo quando está em meio à multidão, ainda se sente só? Isso é porque seu espírito já não se alimenta das coisas daqui.
Ele está faminto por algo verdadeiro, e esse algo é a presença de Deus. Não adianta mais preencher o vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Só uma presença pode acalmar essa tempestade interna. E essa presença está aqui, está te observando, está esperando que você diga: entra, Senhor, me limpa, me muda. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora, imagine se tudo o que você ouviu até aqui for verdade. Imagine se o que está prestes a acontecer for mesmo o começo do fim. Você está pronta? Você está limpa? Você está com o coração alinhado com o céu? Porque o juízo não virá com sirenes, virá com silêncio, com uma ausência de Deus tão profunda que muitos enlouquecerão, e só aqueles que guardaram a presença dentro de si conseguirão permanecer de pé. Esse é o tempo da separação, da poda, da revelação dos verdadeiros. E você vai ser parte disso ou vai assistir de longe arrependida? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio, porque a verdade é que você está a um passo da mudança mais radical da sua vida, um passo da libertação, um passo da reconciliação com o céu. Mas esse passo precisa ser seu. E precisa ser agora. E esse passo precisa ser agora. Porque o que virá sobre a terra não será anunciado em outdoors, nem divulgado em redes sociais. Virá como a noite que chega sem pedir licença. Virá como um vento que arranca o que não está firme. E só os que estiverem de joelhos ficarão de pé. Só os que entenderam a urgência terão paz quando o mundo for tomado pela aflição. Você consegue sentir isso? Esse aperto no coração, essa sensação de que algo maior está prestes a acontecer? Isso não é ansiedade. Isso é o Espírito te acordando. Ele está gritando dentro de você, mesmo que sua mente tente abafar. Mesmo que a lógica tente negar, porque há algo dentro de você que reconhece a verdade, mesmo antes de entendê-la. Padre Pio sabia que o fim começaria quando até os escolhidos começassem a se cansar, quando os santos começassem a duvidar, quando a oração deixasse de ser feita com lágrimas e passasse a ser repetida apenas por hábito. E estamos nesse tempo. O tempo em que muitos dobram os joelhos, mas não dobram o coração. Não espere ver anjos para acreditar. Não espere ouvir trombetas para se arrepender. Deus já está falando, através das dores, das perdas, dos silêncios. A morte do Papa Francisco não é um acontecimento político. É um selo sendo quebrado. É um alicerce espiritual ruindo. E se você estiver atenta, perceberá que a partir deste momento tudo irá acelerar. As catástrofes não virão apenas no mundo físico, mas na estrutura emocional das pessoas. Muitos não vão suportar o peso do que virá. Vão enlouquecer, vão tirar a própria vida, vão culpar Deus, vão correr para falsos profetas em busca de consolo rápido, mas os que permanecerem verão a glória do Senhor. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você não pode deixar isso passar, porque, acredite, há um tempo para tudo, e o tempo desse chamado tem limite. Não se engane achando que Deus sempre vai insistir. Chega um momento em que ele se cala, e o silêncio de Deus é o som mais assustador que existe. Lembra quando tudo começou a mudar na sua vida? Quando o cansaço emocional virou rotina? Quando as pessoas que você
confiava se afastaram? Quando você começou a se sentir vazia, mesmo cercada de gente, isso foi o início do despertar. Mas talvez você não entendeu. Talvez você achou que era coincidência. Que era fase. Não era. Era a mão de Deus permitindo o deserto para que você ouvisse a voz dele. Porque é no deserto que o grito do céu se torna mais audível. É no chão que a fé se constrói. É quando tudo desaba que o fundamento verdadeiro aparece. E se esse vídeo chegou até você, é porque o céu ainda não desistiu de você. Padre Pio dizia que os que choram em silêncio serão exaltados. Em segredo, que as lágrimas derramadas por amor a Deus nunca são desperdiçadas, que o céu contabiliza até os gemidos. Você consegue imaginar isso? O céu anotando cada oração feita com o coração quebrado, cada suspiro de dor, cada Pai, me ajuda, dito sem voz? Agora, imagine Deus olhando para você agora, não com julgamento, mas com olhos de misericórdia, de urgência, como um pai dizendo: filha, volta, antes que seja tarde, volta enquanto ainda há luz, volta enquanto ainda me sente. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você consegue se lembrar da última vez que sentiu Deus de verdade? Não durante uma missa, não ouvindo um sermão bonito, mas sentir. Sentir como se uma paz entrasse nos seus ossos, como se algo dentro de você dissesse: agora tudo faz sentido. Muitos não sentem mais isso. Estão anestesiados, espiritualmente mortos. Vivem como robôs. Comem, dormem, trabalham, mas não vivem. Porque a vida de verdade só começa quando o espírito desperta, e esse despertar vem com dor. Porque Deus, às vezes, precisa quebrar para reconstruir. Precisa tirar tudo o que é falso para que o verdadeiro se revele. E Ele está fazendo isso agora, através dessa palavra. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Não ignore os sinais. Não diga que vai buscar mais tarde, porque o tempo está se fechando. O mundo está afundando em escuridão, e aqueles que não estiverem com a luz acesa serão engolidos. Mas essa luz não vem de fora, vem de dentro. Vem de uma decisão, vem de um arrependimento real, vem de uma oração feita com sinceridade, e você pode fazer isso agora. Fecha os olhos, silencie tudo, esqueça o mundo por 1 minuto e diga em silêncio: Senhor, eu não quero mais viver no escuro. Eu não quero mais fingir. Me mostra quem eu sou. Me mostra quem tu és. Me toca, me transforma. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você não está sozinha. Mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que ninguém entenda sua dor, mesmo que você ache que falhou demais, Deus ainda te vê como filha, e Ele quer te restaurar. Não com discursos, mas com presença. Padre Pio falava pouco, mas quando falava, a alma estremecia, porque ele falava com verdade. E essa verdade é o que falta hoje no mundo. Mas ainda há tempo, ainda há chance, ainda há promessa, e essa promessa é para você. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio, você chegou até aqui. Isso já te diferencia de milhares. Porque muitos clicaram, mas não permaneceram. Você permaneceu. E isso é um sinal de que o céu está de olho em você, de que sua alma vale mais do que qualquer erro que você já cometeu. Agora respira fundo.
Acalma o coração, não com palavras, mas com presença. Ele está aí, onde você está, mesmo que você não o sinta, mesmo que você ache que não merece. E ele está dizendo: eu te escolhi, não pelo que você faz, mas porque eu te amo. Padre Pio disse uma vez: no céu verei todas as almas que minhas dores ajudaram a salvar. Que você seja uma delas. Que esse vídeo tenha sido o início da sua virada. Que esse momento fique marcado como o dia em que tudo mudou. Mas não pare aqui, porque o que está por vir vai exigir ainda mais fé, ainda mais entrega, ainda mais revelações. E no próximo vídeo, algo ainda mais profundo será revelado. Algo que ninguém está te dizendo, algo que foi escondido, mas agora será exposto. Prepare o coração, prepare o espírito. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.